criador de tudo. O diabo, ele não cria nada, o diabo, ele copia. Então, o ponto é o quê? O diabo, ele pega uma verdade. O que você precisa entender é que tá, por exemplo, a lei da atração, quando você vai ler aquele livro lá, O Segredo, né? O segredo, ele tem sim muito a ver com a fé. A lei da Totalmente, atração, né? ela está totalmente relacionada com a fé. Mas o problema é que esses movimentos, justamente eles utilizam o que? Eles pegam uma verdade, que é uma verdade de Deus, e eles envolvem essa verdade em um monte de pequenas mentiras. Então a pessoa, ela consegue enxergar ali até uma verdade, um versículo bíblico, algo, mas quando ela vai para isso, ela acaba se enredando, ela acaba se envolvendo com várias mentiras em volta disso. E ela acaba entrando no engano. Então esse é o problema da nova era, porque eles usam uma verdade, muitas vezes bíblica, e no meio disso eles misturam um emaranhado de mentiras. Então a pessoa, ela, muitas vezes, ela está buscando algo real, e quando ela entra naquilo é como uma teia de aranha. A pessoa, ela vai e fica presa naquela teia e ela não consegue sair. Então você vai ver curas quânticas, lei da atração, tudo isso envolvendo o movimento Nova Era, e você vê muitos cristãos hoje em dia sendo enganados por isso também. Certo? E o que a gente está falando aqui? A gente está falando disso porque a gente teve um envolvimento muito grande com a Nova Era, né? A gente buscava, né, essas outras religiões, né? Então a gente buscava muito os rituais xamânicos, como a ayahuasca, o Santo Daime. A gente pesquisava muito sobre o espiritismo também, mas sobre Buda, Krishna, sobre esoterismo, essas questões de astrologia. Então era algo que a gente se aprofundava muito em conhecer em outras religiões antigas, né? Sempre vai ter que as religiões celtas, druidas, coisas Uma, antigas, né? uma coisa assim, interessante da gente saber e pensar com relação também à nova era, também para entender pessoas que tiveram envolvimento nisso. Geralmente essas pessoas elas têm experiências sobrenaturais e experiências espirituais. E nós não podemos, né, considerar isso como experiências que foram experiências com Deus. Não Sim, tem como eu chegar e, por exemplo, eu considerar experiências que eu tive em rituais envolvidos, né, com a nova era, com a né? nova era, como essas experiências que foram com Deus, porque eu não estava num movimento aonde eu estava conectada, né, com um verdadeiro Deus. Né? Eu estava num Sim. movimento onde estavam envolvendo realmente um engano, né? Entidades, né? Demônios Sim, que estavam demônios que ali estavam operando, ali, né? eles, né? E os demônios, eles manipulam, eles criam situações justamente porque eles são anjos de luz, eles se falsificam, né? Como um Deus, eles se colocam ali, eles se falsificam para te trazer ali um engano. Então não tem como, né? A gente considerar esse tipo de experiências, Sim, porque né? são Geralmente são pessoas que têm muitas experiências. e são experiências que muitas vezes eles trazem, justamente o que ela falou, é uma falsificação. Então são experiências que elas são muito parecidas com as experiências que um cristão, por exemplo, tem com o Espírito Santo. Então são experiências muito parecidas. Então a pessoa que está ali participando da nova era, ela é muito facilmente enganada. Até mesmo um cristão que muitas vezes é levado a participar de algo assim, ele pode ser muito Pode facilmente ser enganado, enganado. porque é muito parecido. E é sempre algo bom, algo no sentido bom, E sempre tentando trazer uma falsa uma paz. falsa paz, exatamente. Isso que você falou é muito forte, porque realmente, né, é uma falsa paz que eles tentam, o inimigo ele tenta trazer. E é muito forte porque realmente eles tentam trazer situações muito parecidas com o Espírito Santo, muito parecidas mesmo, né? São movimentos, né, que eles criam e situações que realmente assim são muito parecidas. Então, é um ponto assim onde a gente tem que tomar muito cuidado realmente, né? Hoje em Sim, dia, né, para que como essas coisas elas têm realmente se infiltrado, né, tanto dentro da igreja, né, mas também para que a gente não seja enganado e também para que você seja uma pessoa que se você tá saindo desse movimento, para você realmente tomar muito cuidado, porque uma coisa que o que acontece, porque o diabo ele fica tentando ali tipo sim. ele fica tentando, ele é chato, É, e sabe? é, Ele é chato. é Então, um, assim, é um ponto, né, da gente ter que tomar realmente sim. cuidado, né? E a libertação, né, da nova era, desses movimentos, dessas práticas, ela é algo muito complicado, porque
Na verdade, a pessoa que participa, igual a gente falou, traz um fundo espiritual muito intenso. Porque a pessoa, por exemplo, você vai estar no espiritismo ou numa outra religião, você está ali tendo contato com um demônio, né? Com uma outra entidade. Na nova era, a pessoa ela se relaciona com vários tipos de entidades, com vários tipos de divindades. Igual eu falei, a pessoa pode fazer uma meditação budista, participar de um ritual de ayahuasca, que é xamânico, e fazer uma outra e ouvir um mantra Krishna. Então são vários seres espirituais, são vários demônios, várias entidades envolvidas. Então é basicamente assim, a pessoa a questão que a própria Bíblia fala, né? Deus ele fala que quando o povo vai para aquelas religiões pagãs, que são vários deuses, eles estão se prostituindo. Então vira uma prostituição espiritual, onde os demônios eles estão ali abusando da pessoa espiritualmente. Muito A pessoa forte, não né? percebe isso, porque é uma enganação realmente, tipo assim, são experiências imitando algo bom, o Espírito Santo, mas um abuso E é espiritual forte, que os demônios é começam a forte fazer. isso que você está falando de ser um abuso espiritual, porque realmente, né, é como se você ficasse ali com o teu corpo, né, com Teu teu espírito, né? espírito ali, ele fica ali totalmente vulnerável àquilo, né, e eles simplesmente eles invadem, né, que nem assim, projeção astral também é algo que nós não Sim, citamos, né. Eu creio que nós, né, a gente pode gravar vídeos mais específicos, né, a sobre respeito cada assunto, de né? cada assunto, principalmente falar sobre projeção astral, meditação, né, que é uma coisa assim que nem o Eric mesmo comentou, que muito cristão acaba se envolvendo sem saber, e isso sim acabam abrindo portais, né, para que alguns demônios eles consigam acessar, né, o teu Sim, espírito. E é um ponto onde nós temos que tomar muito cuidado, ter muito discernimento realmente, porque a forma como eles operam, né, a forma como os demônios eles acaba sendo como se fosse um abuso mesmo espiritual, né? Realmente isso que ele comentou é muito forte, porque é como se fosse um abuso. Eles simplesmente eles vêm, né? Eles entram e eles não estão nem aí. Eles não respeitam sim. limites. E é muito forte, né? Porque Muito, perdão, né? Muito diferente do Espírito Santo, que o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele não chega invadindo simplesmente a casa. Já os demônios não, os demônios eles invadem a casa, né? É algo sim. assim muito. E é muito forte porque a parte da libertação, né, quando a pessoa ela quer sair disso, ela aceita Jesus, é uma libertação muito difícil, porque ela envolve tanto uma libertação espiritual muito complicada, justamente por quê? Por causa dessa abertura de chakras que houve, dessa movimentação grande de demônios, de entradas, de autoridades demoníacas, porque a pessoa concedeu, né, ali o espírito dela diversas entidades, fez diversos rituais, práticas, rituais involuntários, porque quando você está ouvindo um mantra, a pessoa pode olhar aqui, ouvir esse vídeo, ah não, mas eu só ouvi o mantra, então eu vou parar de ouvir. Eu só fiz uma meditação. Não, mas quando você está ouvindo um mantra, ouvindo uma meditação, você automaticamente você está concedendo uma liberdade para aquele espírito, para aquele demônio entrar no teu corpo, entrar no teu espírito e ele fazer o que ele quiser. A mesma coisa que você está ali, você para e você começa a ouvir um louvor. O Espírito Santo ele vai vir, você está cultuando a ele, você está adorando a ele. Então, automaticamente, quando você medita, quando você ouve um mantra, você está fazendo a mesma coisa para demônios. Então, existem duas questões da libertação que é muito difícil e que a gente passou também. Por quê? Existe a questão espiritual, que é a questão da libertação, onde precisa ser fechado, né, esses chakras, onde a pessoa vai passar por uma batalha espiritual muito grande, porque são autoridades demoníacas que se infiltraram. E elas não vão querer largar pessoas, não vão querer largar a vida da pessoa, elas vão querer realmente. Ela falou, não, eu tenho autoridade aqui, eu não vou sair, porque a pessoa se envolveu com muitas coisas, é uma confusão espiritual que foi gerada. Então a parte de libertação espiritual é muito difícil, porque ainda mais no cristianismo, né, amor? Quando você vai receber o Espírito Santo, há um espírito de engano muito forte, justamente por causa desse espírito de luz. Então a pessoa Traz uma muitas vezes confusão, às vezes, muito grande. traz muita confusão na mente. Então a pessoa ela vai começar a ter experiências, sensações que muitas vezes não é o Espírito Santo que está dando, são esses demônios tentando ficar ali onde eles estão. Então eles tentam enganar, eles tentam se camuflar de alguma forma para não sair, para não se revelar.
Então é um movimento muito complicado, assim, é uma questão, quem veio dessa parte da nova era, dessa parte do esoterismo, precisa passar realmente por um processo longo de libertação, porque é muito complicado mesmo, né? E existe também a parte da libertação na questão de fortalezas na mente também. Porque uma pessoa que se envolveu muito com essa área, ela vai ter muita dificuldade de caminhar e conseguir se desligar intelectualmente. É muito forte, né? Isso daí. Pode terminar de falar primeiro. A pessoa vai ter muita dificuldade de se desligar intelectualmente dessas seitas, desses rituais, Porque são fortalezas, dessas né? ideologias, né? Então, a pessoa muitas vezes acaba caminhando no cristianismo, mas com algumas ideologias, com algumas fortalezas na mente que ainda estão ligadas com aquela religião, com aquela seita, com aquela prática que ela estava tendo, né? Igual é muito forte, igual a gente fala, né? A gente participava de rituais. Então, normalmente, a pessoa que participa sempre tem aquela ideia, um exemplo, né? Que serviu pra gente. A pessoa, normalmente, ela tem aquela imagem, por exemplo, da coruja. Então, você participa de rituais, sempre tem aquela imagem da coruja como um ser de Né? sabedoria, trazendo algo espiritual relacionado à coruja. Então, quando a pessoa ela se torna cristão, é sempre interessante ela largar essa imagem, ou seja, muitas vezes para alguém que nasceu no cristianismo ou nunca teve envolvimento, a coruja era só um animal. Então você ter um objeto de coruja, uma bolsa, uma roupa de coruja, é só um objeto. Mas muitas vezes para alguém que participou da nova era, que teve esses envolvimentos e que tinha essa ideologia, muitas vezes até mesmo você utilizar um símbolo de coruja após isso pode trazer influências ou pode continuar te ligando intelectualmente, te ligando emocionalmente a essas práticas, muitas vezes atrapalhando, impedindo a sua libertação. A gente deu esse exemplo da coruja porque foi algo prático que a gente viveu, foi algo prático que foi ensinado, que a gente viveu, que a gente teve essa experiência, né? A pessoa pode ter algum outro tipo de ligação, algum outro tipo também de símbolo que ela teve ligação e que pode também ali ela ter essa revelação de Deus de que é algo que ela precisa deixar de lado, né? No caso nosso, né, da coruja, foi algo realmente que, né, nós estávamos participando, né, de um encontro, e na verdade nós estávamos participando do encontro do Mevan, né, um encontro de casais, e lá tava uma pastora, né, uma profeta que ela caminha diretamente com o Luiz Hermínio, e ela tava lá. E ela veio e falou comigo. E eu lembro que ela veio e comentou a respeito, né, disso da coruja, que eu deveria de deixar, que era algo que especificamente Deus estava me pedindo para deixar por conta dessas ligações que eu tinha, né, com relação à nova era. Então, assim, foi algo particular realmente que Deus pediu e que realmente, né, tá muito ligado ao que? Essa questão da sabedoria, tal, né, enfim, que relaciona a coruja. O Eric falou disso, de fortaleza na mente, no sentido dessas ligações e tal, né, que fazem com que a intelectualidade, né, que mexe nisso, é muito forte. O que acontece? Com relação a nós, comigo, o que aconteceu? Comigo, eu sempre comento que Deus permitiu que eu perdesse a memória, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, foi o quê? Eu, de alguma forma, Deus permitiu, porque como eu tinha todos os meus chakras abertos, né, eu tinha, assim, todos os meus chakras abertos, então, assim, eram locais onde eu tinha ali, totalmente ali, um acesso realmente, né, com essas entidades, né, sem eu saber, eu tinha pactos involuntários que eu tinha feito, e isso fazia, né, com que realmente, né, esses demônios eles tivessem acesso aos meus chakras, mesmo sem eu saber. E quando a gente veio, né, para Jesus, uma das coisas que aconteceram comigo foi com que eu comecei a esquecer muita coisa. Então, o que aconteceu? Eu não conseguia nem aprender novas coisas e nem me lembrar direito das coisas, para vocês verem assim os níveis que são. Sim. E o quanto que isso assim o quanto que realmente isso é profundo, se você parar para pensar. Para vocês terem uma ideia, eu me peço na Bíblia aí, eu pegava a Bíblia
Eu cansei de pegar a Bíblia, eu tentar ler a Bíblia, gente. E a Bíblia, ela começar a se mexer, as letras elas se mexiam, ou elas distorciam o que estava escrito. Simplesmente distorcia na minha frente o que estava escrito, eu olhava como se aquilo tentasse trazer uma blasfêmia contra Deus, distorcendo na minha frente. E eu olhava para aquilo e pensava, como que pode isso? Mas por quê? Porque eram fortalezas e pelos níveis, justamente por conta do quê? Projeção astral, meditação, tudo isso fazia com que o quê? Com que a minha glândula pineal, né, ela tivesse assim um acesso tão grande aonde essas fortalezas elas geraram de tal forma que isso simplesmente ele fazia com que eu não conseguisse receber a verdade, porque o diabo ele não queria que eu recebesse a verdade, ele não queria que a minha mente ela pudesse ter esse acesso, e ele simplesmente, o que ele queria? Ele queria simplesmente tomar o controle da situação. E é isso que o diabo ele tenta fazer através de uma projeção, através de uma meditação, ele tenta vir e ele tenta tomar a tua mente. Porque uma pessoa que ela tá ligada na nova era, ou uma pessoa que ela tá ali, ela se conecta a essas coisas, ela não sabe os pactos involuntários que ela tá fazendo. Só que é só essa pessoa ela decidir que ela quer sair desse lugar, que aí sim ela vai saber se realmente, se ela ao que ela estava ligada. Porque a partir do momento que nós decidimos de sair desses lugares foi que a gente percebeu. Sim. Aí sim com o que nós estávamos mexendo, né? Que até então, para nós, até aquele momento ali, não, era algo assim tranquilo. Era algo que não, imagine, como ele mesmo comentou. É uma situação da onde não, né? O que é errado para mim pode não ser errado para você. Tanto que o nível de engano ele é tão grande que nós tínhamos inúmeros problemas dentro do nosso casamento. Nós vivíamos envolvidos com coisas que, né, que simplesmente assim o caráter em si mesmo, o nosso caráter não existia. Não era. Nós tínhamos uma vida dupla, nós tínhamos inúmeras coisas as quais, né, a gente fazia de uma forma errada, porém, né, aquele engano ele é tão grande que você realmente acredita que você é uma boa pessoa. Sim. Sabe? Porque você vai lá e se envolve numa espiritualidade, você acredita que você tá fazendo o teu eu crescer, né? E na verdade você tá ali se deturpando, você tá ali com o teu caráter totalmente deturpado, porque você não tem de fato, porque é um nível de engano muito grande, gente. É um nível de engano que ele realmente, ele tenta o quê? Ele tenta vir e ele tenta deturpar a mente da pessoa. Sim. É algo assim muito terrível mesmo. E às vezes você aí, né, você é cristão e você tá tendo aquela ideia, você tem aquela ideia, né? Você olha para essas religiões, para essas práticas, e você fala, não, mas tipo assim, não, mas são boas, tipo assim, não são ruins, são pessoas boas. E isso é um engano também que o diabo tá trazendo, porque o que acontece? Sim, você tem que respeitar as pessoas, né? Você tem que amar as pessoas, respeitar, mas não as práticas que elas estão fazendo. O próprio Deus, na palavra, ele repudia, ele rejeita todas as práticas que não são as que servem a ele. Todas as práticas pagãs de outras religiões são consideradas pecados, são consideradas dignas de morte, e Deus ele rejeita totalmente, é errado. Então não tem como você, cristão, olhar para essas práticas como meditação, outras religiões, esse movimento que envolve todo o movimento Nova Era, e você fala, não, mas acho que não é tão ruim, eles não são tão ruins assim, é até algo bom. Não, tipo assim, é algo ruim, é algo que não adora a Deus, que não é a verdade. A palavra fala que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida, que o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, homem. Então, não há outro caminho além de Jesus Cristo. Então, não busque, você cristão, não fique pensando, isso daí é uma fortaleza que o diabo criou na sua mente a sua vida toda, de que essas práticas são boazinhas, são legais, é de Deus também. Não, tipo assim, porque o diabo ele pode fazer boas obras, mas não quer dizer que ele vai deixar de ser diabo. Então, gente, o único caminho, a única verdade e a vida é Jesus Cristo. Aquela palavra, né? Ele se falsifica, né? Realmente como um anjo de luz, né? Para tentar, né? Realmente enganar. E se ele puder, ele vai enganar até mesmo os filhos da luz, né? Ele vai poder, se ele puder, ele vai enganar até mesmo os filhos de Deus.
né? Então nós precisamos ter discernimento, né? Nós precisamos realmente estar antenados com relação a isso. E se, né, você é uma pessoa que você está saindo de um local, você está tentando hoje sair da nova era, você está tentando sair desses locais, você tem se visto em locais de confusão, como o Eric mesmo comentou, né? Respeita os processos nesse momento, não é fácil, né? Eu digo como realmente uma pessoa que viveu isso, que viveu realmente, né, níveis de ver muita confusão, que nem eu falei, de mesmo de ter dificuldade de conseguir ler a Bíblia, né, coisas assim terríveis, de você de ter experiências onde eu não sabia realmente o que era de Deus e o que não era, né? Então assim, eram muitas coisas envolvidas, na verdade, mas né, é algo assim que Deus ele vai, né, você, conforme você vai aprendendo cada vez mais da palavra, você vai realmente, né, Deus ele vai se colocando diante de Deus para que Deus ele coloque pessoas também que possam te ajudar nesse processo e principalmente, né, realmente através da palavra essas fortalezas elas possam ir sendo quebradas cada vez mais, né, para que você possa realmente, né, viver uma plenitude daquilo que Deus tem para você e essas fortalezas elas serem quebradas. Isso aí. Amém? Vamos orar? Vamos. Então, gente, a gente vai orar agora. Caso você esteja saindo da nova era, você conheceu Jesus e você está querendo ser liberto, realmente busque ajuda. Não é fácil, igual a Mari falou, é um processo tanto espiritual quanto mental, intelectual, emocional, mas envolve não desista. com questões da alma também, né, que acabam tendo muitas ligações, né? Uhum. Então, a gente vai estar orando por você também. A gente crê que realmente o primeiro ponto é você querer. Se você quer se libertar disso, busque também conhecimento da palavra, busque a Deus, ore, busque conhecer as escrituras, aquilo que Deus está falando sobre você, sobre a verdade, sobre Jesus Cristo, para que realmente você possa ser liberto. Toma cuidado com os tipos de envolvimento que você tinha antes para você quebrar essas ligações, por mais inocente que elas pareçam, igual eu comentei com relação à coruja. Porque vamos supor assim, tá? Essa foi uma direção que realmente essa pastora ela veio e ela me deu, e foi uma direção que eu precisava realmente. Então assim, tem coisas que hoje eu preciso me abster, né, por uma questão realmente daquilo que Deus ele vem e me mostra, né, no sentido de tipo, não, realmente, por quê? Porque aquilo era uma ligação de algo que eu tinha antes. Pode parecer ingênuo? Pode, mas eu sei que não, com isso daqui eu preciso ter cuidado, eu preciso tomar um certo cuidado. Então vamos supor, se você tinha uma ligação antes com uma determinada coisa, vamos supor que seja ali, né, no nosso caso, no meu caso, Deus me pediu para me abster de muita coisa mesmo, porque realmente foi necessário. E no meu caso também Deus permitiu com que eu até tivesse perda de memória, né, para que ele pudesse quebrar essas fortalezas. Então vamos supor assim, às vezes seja um objeto, às vezes algo com que você está muito acostumado a ter contato, né? Que de repente isso faz com que isso assimile você ao esoterismo, à nova era, se abstém. Se abstém disso. Se abstém, por mais inocente que isso pareça, se abstenha para que você possa realmente, né, ser livre dessas fortalezas. Sim. Bem, vamos estar orando? Vamos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, Pai, cada pessoa que vai assistir, Pai, esse vídeo, Senhor. Nós colocamos diante do teu altar, Pai. Pai, que se essa pessoa, Pai, ela ainda não conheceu a Jesus Cristo... Só uma direção antes me veio. Se você, antes de você receber essa oração, eu vou dar uma direção aqui. Não fica com o teu braço cruzado, nem com tuas pernas cruzadas nesse momento, tá? Fica livre, né? Se Amém. solta para que agora nesse momento, tá bom? Amém. E Pai, em nome de Jesus, Pai, Sim, Pai. Nós apresentamos cada pessoa, Pai, que vai assistir esse vídeo, Pai. Pai, se essa pessoa que está assistindo, ela veio por curiosidade, ela ainda não conhece Jesus Cristo, e ela tá, Pai, no envolvimento, Pai, de práticas do movimento Nova Era, ela tá relacionada a isso, Pai. Eu peço que nesse momento, Pai, Teu Espírito Santo esteja entrando na casa dessa pessoa, que Teu Espírito Santo esteja realmente convencendo ela, Pai, dessa verdade que há em Jesus Cristo,
que Teu Espírito Santo esteja tocando ela nesse momento, Pai, que ela seja tocada, que ela seja envolvida pela presença do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, trazendo, Pai, realmente uma clareza na mente, na alma dessa pessoa, Pai, que ela realmente entenda o engano que ela está vivendo e que Jesus Cristo é a verdade, é o caminho que ela precisa seguir, Pai. Eu declaro, Pai, cura sobre a vida dessa pessoa, libertação. Eu declaro, Pai, a salvação encontrando a vida dessa pessoa, Pai. Que o coração dela, Pai, ele esteja aberto, Pai, para receber a Tua verdade, Pai. Pai, se quem está assistindo esse vídeo, Pai, é um cristão, Pai, que teve envolvimento com a nova era, ou que ainda está, Pai, em algum envolvimento, que ainda está, Pai, sendo enganado por alguma filosofia, por algum entendimento, Pai, que está levando ele ainda a ter práticas ou ter esse envolvimento, Pai. Nós declaramos, Pai, um novo tempo, Pai, sobre a mente dessa pessoa. Declaramos cura, Pai, na mente. Declaramos, Pai, todas as fortalezas na mente quebradas em nome de Jesus, Pai. Que toda fortaleza na mente que foi criada, Pai, que ela seja destruída, Pai. E que a Tua verdade, Pai, que a Tua palavra, ela esteja entrando no coração, na mente dessa pessoa, Pai. Que ela possa caminhar, Pai, em liberdade. Que ela possa caminhar somente debaixo da Tua verdade, que é Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos, Pai, a Tua verdade sobre a vida de cada pessoa. Senhor. Tira toda a confusão. Sim, Deus. Tira toda, Pai, todo o engano, Pai, da vida dessas pessoas, Senhor. Pai. Que elas possam Te servir, Te adorar, Te buscar, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Que elas possam ser completamente Tuas, Pai. Que elas possam ser integralmente Tuas, Senhor. Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Sim, Pai. Nós Te damos toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor, Pai. Porque só o Senhor é digno, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a Tua paz, Pai. A Tua paz, Pai. A verdadeira paz, Pai. Que somente Jesus Cristo pode dar, Pai. Amém. Amém. Então, amém, gente. Deus abençoe. A gente vai fazer mais vídeos também sobre a nova era. Trazer vídeos mais específicos, né? Para nós falarmos sobre projeção astral, né? Para a gente falar um pouquinho sobre meditação. Se você também tem algo com relação a isso, que você tem dúvida, que você quer também falar, não, ó, sobre esse conteúdo, quero saber disso, coloquem nos comentários, curte o nosso vídeo, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, porque daí o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que esse conteúdo é relevante. Se te ajudou, então faça isso também para nos ajudar, tá? Coloca aí também uma sugestão nos comentários, quero um vídeo sobre isso, tenho dúvida sobre isso, mesmo que seja outro assunto, não importa. Comenta aí, porque é importante você comentar, Deixa aí, tá? Pra gente que... Deixa aí que, se você comentar, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, porque a gente se importa com o que você quer ouvir também, com aquilo que você também está buscando. Amém? Amém, gente. Deus abençoe. Esse vídeo ficou bem comprido, mas é um assunto realmente, né? E ainda assim não teve como falar ainda, né? Tudo que a gente poderia ter falado, gostaria de ter falado. Mas Deus abençoe, né? É um vídeo que a gente já queria fazer. E, né? Obrigada a quem ficou aqui com a gente até o final. Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo. Ficou bom? Eu achei que foi legal. Eu vou baixar. Acho que